Hoje o nosso episódio se chama Sacrifício ou o Sacrifício da Parentalidade. E seguindo no embalo de tantos questionamentos que fizeram a gente refletir nos episódios anteriores, agora a gente se debruça com mais profundidade sobre alguns antagonismos que vêm alugando a minha cabeça quando a gente fala sobre parentalidade. Essa experiência que pendula entre o sacrifício, como uma atitude nobre e engrandecedora de dedicação total, envolvendo renúncias e a descentralização de si para a criação de quem chega, versus o sacrifício, já numa perspectiva mais questionadora e realista, que olha para a sobrecarga das mães e cuidadores num contexto de falta e, por isso, muitas vezes de luta ou de sobrevivência. E nessa balança, a gente vai conversar sobre o que tem referenciado tendências tão antônimas como a volta das chamadas threadwives ou as mães dolares e o crescente número de famílias que não desejam gerar novas vidas. O que é o maternalismo e o que é o antimaternalismo? Onde está o limite entre o poder magnífico de reprodução humana e onde está a sobrecarga enlouquecedora dos corpos femininos? Como se dá o encontro do sagrado e do profano nessas experiências? E para ajudar a gente com tantas perguntas, a gente tem hoje a Vera Iaconelli, mãe psicanalista, doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, e aquela pessoa que olhou para o mito do instinto materno e perguntou: sério isso? E ainda bem, porque ela levou o assunto super a sério e investigou o que ronda o cuidado, o desejo, a parentalidade do século XXI. A Vera tem o dom de desmontar discursos confortáveis com muita acurácia, e ela é autora de obras como Mal-Estar na Maternidade, o Manifesto Antimaternalista, Felicidade Ordinária e mais alguns outros. E ela traz à tona o que está por debaixo da maternidade idealizada. O corpo, a história, o desejo e, claro, as dívidas afetivas. Então segura que hoje vem demolição. Bem-vindos ao podcast Carta Materna. Bem-vinda, Vera. É um prazer estar conversando com você aqui. Obrigada, Clara. Obrigada pelo convite e pelo tema que acho que interessa muito a nós todos, né? Sim. E eu acredito que o tema da maternidade seja algo quente na sua cabeça. Eu já queria vir logo perguntando sobre o livro que foi para mim estarrecedor do Manifesto Antimaternalista. Mas eu queria te começar perguntando sobre se tem algo que ainda te emociona na maternidade ou se tem algo que te irrita em ter que repetir nesse sentido. Como que é esse tema pessoalmente para você? Sou totalmente emocionada com a maternidade. Uma mãe super apaixonada, apaixonada pelas minhas filhas, óbvio, mas apaixonada pela tarefa. O único projeto que inacabado, que já começa a gente sabendo que vai ser inacabado, porque a gente morre antes É e verdade. no final, mas sou é até por isso que eu fui atrás, né, porque eu acho que uma coisa é você ser apaixonado pela maternidade, eu não acho que toda mulher deve ter que ser mãe, nada disso, é uma escolha pessoal, tem a ver com a minha história, com meus desejos, mas eu sempre me indignei muito com as condições da maternidade, eu nunca me indignei com a maternidade. Os discursos que envolvem a maternidade em cada época fazem toda a diferença no exercício dessa ação, né, então, eu sou apaixonada e por isso eu batalho muito por uma maternidade mais respeitada, mais digna, né. Sim. Inclusive, nesse livro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para quem ainda não te leu, sobre um pouco por cima, assim, o que que é o maternalismo, o que que é o antimaternalismo e qual que é a importância disso hoje pra gente ter esse tipo de conversa. Então, assim, é a desde que o mundo humano existe, é claro, a gente se reproduz, é uma condição da nossa existência, e esse é um ato biológico que nos iguala aos outros mamíferos, né, os mamíferos se reproduzem de um jeito idêntico ao nosso. Sim, Mas, como somos seres de linguagem, ou seja, somos seres autoconscientes e conscientes da nossa finitude, né, como nós temos essa reflexão sobre nós mesmos, tudo que a gente faz, tudo na nossa existência é atravessado pela linguagem, então é atravessado por um certo discurso. Então nós nos reproduzimos, mas nós temos que reproduzir nossas ideias, a nossa linguagem, as nossas crenças, nossos hábitos, tudo isso é transmitido, né? A forma como a gente exerce a parentalidade, né, a maternidade e a paternidade, ela vai variar enormemente de um território para outro, de uma classe social para outra, de uma época para outra, né? E o maternalismo é só um dos discursos que nos concerne, nos diz respeito exatamente, nós somos totalmente, nós, a nossa época, o nosso grupo social, a gente chafuda no maternalismo e é um discurso que imputa às mulheres a total responsabilidade e o cuidado com a próxima geração. Então, é extremamente insustentável, injusto, porque ele faz supor que uma sociedade inteira se reproduz, sendo que só metade a metade mais fragilizada, mais vulnerabilizada, mais desprestigiada, mais atacada, é responsável por essa reprodução, né? Pelo cuidado, pela atenção, muitas vezes pelo sustento.
das condições materiais. Então, o maternalismo é esse grande equívoco da virada do século XIX para o século XX em termos de discurso mesmo. E a sua proposta é justamente questionar um pouco isso para a gente conseguir reorganizar essa responsabilização, certo? Eu vejo que existe uma crise hoje em dia em relação a isso, que cada vez mais tem se aberto, mas até então era uma crise aceita, né, velada, nesse sentido dessa sobrecarga do papel dos corpos que gestam, das mulheres, enfim. Toda a crise em relação a essa grande justiça, ela foi vivida como contra-hegemônica, né, que são discursos hegemônicos. E hoje ele ainda é um discurso pregnante, né. Então, quando as mulheres em 1920, por exemplo, a gente tem as feministas anarquistas que já denunciam o maternalismo, tem textos e mais textos, Margaret Haber escreve sobre essas mulheres, como elas pleiteiam igualdade no cuidado, direito ao aborto, elas pleiteiam a não casamento, nem a maternidade compulsória, né. Então, não é exatamente um discurso novo, mas ele é contra-hegemônico, ele vai contra interesses de quem tem poder, né, dos homens, das empresas, dos governos, né, que a mulher se ocupe daquilo que deveria ser uma responsabilidade de todos nós. Sim, Então é é algo difícil ainda que fazer precisa ser pertinente ainda, né. totalmente, é totalmente atual, senão não teria por que fazer um Exato. manifesto. E aí também, né, Clara, se eu estivesse falando de uma coisa de época, não teria essa repercussão incrível que o livro teve, porque a repercussão do livro tem a ver com o fato de que ele está muito fresco para as mulheres, o quanto isso é atual. Então ele Sim, começa numa coisa histórica, mas ele chega em hoje, né, é. de um jeito muito forte. É. Inclusive eu mesma fui um pouco baqueada por ele, eu sou mãe de um bebezinho de 9 meses. E aí, claro, já nesse contexto de ser uma mãe que eu me considero jovem hoje em dia, com 27 anos, e nesse contexto que eu já tenho um pouco essa clareza, assim, né, de questionar todas essas imposições, mas eu me peguei muito ainda, muito assim, insinuada a ter esse papel instintivo. Então, até para nossa pesquisa, eu fui resgatar uma pesquisa que uma doula me mandou logo que eu tive meu filho, que era sobre um estudo falando que durante a gravidez, a massa cinzenta do cérebro da mulher diminui e a massa branca aumenta, e basicamente isso quer dizer que existe toda uma reconfiguração neural ali para a mulher se adaptar a esse momento e que então, logo eu deveria saber como lidar com tudo isso, né? E como, assim, ela falava muito claramente: você vai saber distinguir que tipo de choro é o quê, e você vai saber. Na hora, fica tranquila, que você vai saber. E claro que vem aquele baque, como eu imagino que vem para todos. E aí existe ainda muito essa confusão, né? Do tipo, como questionar o maternalismo, mas ao mesmo tempo conseguir compreender essa dificuldade dos corpos que gestam, né? Dificuldade não, mas assim, todos esses desafios hormonais, toda essa experiência catártica da de engendrar um ser, então, como fazer esse balanço de uma forma saudável, digamos assim? Então, faz parte desse discurso hegemônico, e a gente vai ter vários autores mostrando em que momento que ele vai sendo configurado, ele vem para responder algumas questões, né, questões econômicas, sociais, questões de época, então ele é construído, né, é um discurso construído como todos os discursos humanos. Uhum. E ele se fia muito, você vê que você usa a palavra instintivo, não é instintivo, né, não é instintivo. Pode ser, você pode usar em algum momento espontâneo, automático, inconsciente, não é instintivo, porque o que a Elizabeth Badinter, por exemplo, vai provar no texto dela de 1980, né, são 45 anos, é um texto que há 45 anos escandalizou, né, a ciência, ela vai mostrar que justamente nós somos mamíferos, entre outros, mas o fato da gente se basear na linguagem, o nosso pensamento ser autorreflexivo, porque, claro, você tem um gato, você tem um cachorro, eles estão conscientes, se você chamar ele vem, ele conhece algumas palavras, mas eles não têm autorreflexão, eles não pensam, ai, hoje eu não sei que eu não estou muito bem, que a gata não quer brincar comigo, não tem, ai, será que eu vou morrer, ai, põe o filho no mundo ou não, não existe nada disso, É. entendeu? Ai, eu vou casar, mas eu tô meio gordinha, não tem isso, né? Eles têm essa benesse de poder agir com certa liberdade, mas dentro de um registro instintual. Nós não temos isso. Então, grandíssima parte do nosso desenvolvimento se dá na relação com o ambiente, se constrói depois de nascido. Então, a gente vem com muito pouca coisa de fábrica que se, vamos dizer assim, que se comprova, não, mas que se. As coisas que você vem de fábrica, elas vão ter que ser totalmente reorganizadas a partir do ambiente, né? Tá, então o que acontece? O que a Badinter vai mostrar? Ela vai mostrar que teve um período histórico, só para usar um exemplo, tá? Um exemplo histórico refutável, que são assim mais de 100 anos nos quais o cuidado com as crianças na França, Ai. eh, no século XVIII, eram assim, de deixar as crianças morrerem amigos. As crianças da elite, as crianças pobres, todas as crianças, né? Elas eram seres muito inconvenientes, não tinha ainda controle de natalidade. O bebê nascia, ele mal participava do batizado dele, ele já ia morar
na casa de uma mãe dita mercenária, que é uma mulher que vendia o seu leite, cuidava das crianças. Uhum. As crianças, assim, milhares de crianças, e aquilo era a coisa mais normal do mundo, não era uma boa mãe, uma má mãe, uma boa família, uma má família, era uma prática, né. Então ela documenta isso muitíssimo bem, ela vai mostrando como, isso vai criando um problema econômico, um problema social, e é em nome desse problema econômico e social que se cria a ideia de instinto materno e se diz: "Olha, quem pode resolver isso são as mulheres, fiquem em casa, parem de ter amante, sair por aí querendo cuidar da vida e cuidem dos seus filhos", né. Então ela consegue botar essa taxinha no mapa histórico. Então por quê? Porque algo que é instintual deveria ser idêntico para toda a espécie humana, vem de fábrica, e sendo assim, não pode ter um apagão de centenas de anos, um grupo inteiro não ter aquele instinto, você É. não tem como, né. Então ela prova aí que instinto é uma e ela mostra em que momento isso aí começa. Então assim, nós temos todas essas competências, mas elas são atravessadas pela linguagem. Você vai ter inúmeras pessoas que passam pela gestação, o parto, vão ter essas alterações hormonais, cerebrais, e elas vão entregar os filhos em adoção, ou não vão ter uma relação legal com esses filhos, ou não vão amar esses filhos, não vão desejar. E você vai ter um monte de outras mulheres e homens que não vão ter a gestação e o parto e vão adotar e vão ser excelentes pais e mães. Então, você tem muitas provas em contrário da ideia de instinto, né? E é difícil, porque as pessoas. É difícil, isso que eu tentei mostrar no livro. Isso, mas também tentei mostrar no livro como as pessoas ficam muito assustadas de imaginar que o amor da mãe não está garantido de fábrica e que a gente tem cuidado por pessoas que não sabiam o que a gente queria, né? Essa falta de garantia é muito assustadora para o nosso narcisismo. Sim, de não ser algo dado, né. E ao mesmo tempo eu acho interessante, porque tem muita gente que ouve, né, sobre esse questionamento do maternalismo, tem esse outro lado das pessoas também cada vez mais estarem falando sobre a maternidade, colocando esses desafios mesmo, de, por exemplo, as mulheres a gente está falando hoje em dia, isso eu achei muito interessante, que foi algo completamente novo, de você saber que todas essas dificuldades que as mães, sabe, tá trazendo à tona essas dificuldades das mães. Então, sim, tem questões hormonais, tem questões psíquicas, tem questões biológicas mesmo, né, que não tem a ver necessariamente com esse instinto, mas, distinguir um pouco isso, né. Agora, eu acho que o mais interessante, claro, é que assim, mesmo a gente tendo, isso que eu tentei definir bem no livro, assim, você tem filhos, ponto. De todos os tipos de casais e famílias, às vezes nem são filhos, são netos, são pessoas que são criadas por um cuidador. Nós precisamos, diferentemente dos outros animais, de um cuidado ostensivo durante muitos anos. A gente precisa de um cuidador bem qualificado, uma pessoa muito especial para nós e no cuidado com a gente. Isso a gente precisa, isso não é negociável. Isso, vamos Sim. dizer, está para todos os humanos, tá? Agora, a gente tem um mito que faz supor que quem gestou e pariu tem competências que só essa pessoa é capaz de oferecer um cuidador suficiente para gerar uma criança saudável, feliz, ou Boa, seja, boa. essa fantasia, quer dizer, a perinatalidade, né, a gravidez, o parto puerpério, seja de mulheres cis ou homens trans ou não binários, esse processo de gestar e parir, ele realmente é um processo que demanda um estudo muito interessante, me interesso muito, me dedico a isso há muitos anos. É muito interessante o que acontece no corpo, os efeitos psíquicos, tudo isso é lindo, tá. O grande erro é a gente supor que isso que se passa com quem gestou e pariu é necessário e suficiente Pra para criança. qualificar o cuidador. Não é verdade isso. Isso Sim. simplesmente não é verdade. Isso não se comprova. A gente tem muitos estudos antropológicos e várias contraprovas para mostrar que tá, na perinatalidade acontecem coisas super interessantes. São O coisas leite de diferentes, né, uma não justifica a outra. uma coisa, outra coisa, outra coisa. O leite que você produz é especial para o seu bebê, é único, não serve para outro bebê, serve mais ou menos para outro bebê. Tudo isso é verdade. Mas, infelizmente, a gente não é simples como os demais mamíferos para quem o leite define o cuidado. Não é assim que funciona, né. Então, se essa pessoa que gestou e pariu, está super afim de dar de mamar, e se apaixonou por esse bebê, e se dedica, e aprende a cuidar, e treinou, provavelmente ela vai ser a pessoa mais qualificada. Mas se Não, ela inclusive eu faltar. vi que pais e cuidadores que eu vi alguns estudos, depois eu vou colocar os estudos aqui no link para quem se interessar, mas eu vi estudos que mostram que o cérebro de pais e cuidadores tem alteração também, a parte cerebral. Então tem uma adaptação também por parte de quem cuida. Cuidar afeta quem é cuidado e afeta o cuidador. Você tem, efeitos psicossomáticos importantes. Então, vamos cuidar. E aí a gente vai aprender a cuidar cuidando. Mas supor que tem alguém que é mais apto que o outro, é queimar a largada de saída, porque um nem vai se mexer, né. Um dos 2 nem vai se mexer, né. Deixa como tá, né, que aí não muda nada mesmo. E ainda nesse sentido, eu fico pensando assim, nesse ambiente hoje em dia da gente ver uma queda de demográfica no mundo inteiro e entender que cada vez mais tem gente que realmente questiona ter filhos hoje em dia.
eu tenho visto muito uma nova tendência que é das tradwives ou das mães do lares. Tenho visto essas pesquisas que mostram que em países ricos, hoje em dia, acontece essa associação positiva entre renda e fertilidade. Então, tem alguns países que têm virado um marcador de valores tradicionais e de privilégio mesmo, você ostentar a prole, quase como filhos como ativos, em contrapartida a esse ambiente hoje da gente tá questionando mais ter filhos, toda essa ideia do sacrifício e do sacrifício. Como que você vê esse antagonismo desse movimento tão distinto hoje em dia? Então, primeiro a gente tem que aproveitar esses acontecimentos para entender de uma vez por todas que ter filho não é um desejo solto no nada, eu sempre quis ser mãe e virei mãe. Ter filhos é um desejo, como todo desejo, ele está associado também às condições materiais, né? Então, você não Exato. pode achar que vai ser igual você a decisão, o desejo de ter filho, se ter filho concorre com a tua própria subsistência. Embora você possa desejar muito, o fato disso concorrer, quer dizer, ou eu como, meu filho come, ou eu durmo, meu filho não vai ter uma cobertura numa casa, tudo isso afeta o desejo, né? Porque a ideia do filho se torna uma ideia perigosa, terrível, assustadora, né? Teu filho no meio de uma guerra, teu filho numa condição aviltante. Então, isso afeta o nosso, ele pode inibir o nosso desejo, pode estimular profundamente, né? Então, então todas as mulheres dos anos 50 queriam ter 6 filhos, agora as mulheres não sabem nem se querem. O desejo, ele é atravessado pela época, ele nunca é puro, né? Uhum. Pelas condições, pela época, pelo imaginário, o valor que tinha você ter filho nos anos 50 e o valor que tem hoje, né? Que concorre com a tua carreira e tudo mais. Você tem outras aspirações. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Depois a gente tem que entender que as mulheres fizeram um acordo com os homens que os homens nunca cumpriram. Suposto acordo da divisão sexual do trabalho, a partir da modernidade, é mulheres cuidam do espaço privado, elas cuidam do marido, da casa e dos filhos, não ganham nada para isso, isso é um ato amoroso, supostamente amoroso, claro que isso já foi totalmente criticado, né? É uma balela. E os homens saem e são os provedores das condições materiais. Eles estão no espaço público, a mulher está no espaço privado, tem, é claro que alguma confusão aí pequena, mas esses espaços são bem definidos. Ok. Isso nunca foi muito bem feito, porque os homens iam embora, morriam, deixavam a Exato. mulher amiga, Tem todo achavam o outras famílias. abandono que a gente já tá cansado de saber, né? Então o que que as mulheres? As mulheres sempre se viraram, engravidavam do namoradinho, o namoradinho se cafedia, se era solteira, não tinha cobertura. Então, o que que aconteceu? As mulheres sempre acumularam duas funções. Mas só uma elite, uma pequena parcela, herdeiros, que tinham essa condição de estar cuidando sem precisar se preocupar com o sustento. A grande massa feminina sempre teve que fazer de tudo, né? Então, as mulheres foram acumulando a função de cuidadoras e provedoras, tanto de cuidado quanto de bens, né? Chega um ponto, com toda a complexidade do capitalismo, com todo o momento social que a gente vive, com as mazelas, com as guerras, vai ficando quase insustentável. Alguns mulheres falam, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu quero voltar umas casinhas lá atrás. Eu quero voltar para a garantia de que vai ter um marido provedor. Então, é uma coisa extremamente arriscada, porque esse marido provedor, Você né, delega por esse bem, controle, essa independência, né? prover o quanto ele quer, na hora que se ele não quiser mais, o que ele pede em troca para É, prover. é, é. E essas mulheres, se você as conhece, Clara, é porque elas são influencers que estão na mídia ganhando dinheiro fazendo isso. Então não é verdade que elas estão em casa só fazendo iogurte, tirando leite da vaca. Não é verdade, porque vocês conhecem porque elas são influencers que ganham, monetarizam o papel de trade wives. Então, ou você vai ter mulheres na política defendendo a mulher tradicional, que é um paradoxo, assim, uma hipocrisia, porque como ela defende uma coisa tradicional, ou é contra o feminismo que deu direito a ela votar, Ela tá ali estar, falando, né? ela está ocupando espaço público e cuspindo na cara de quem defendeu o direito dela ocupar o espaço público. Então tem esse paradoxo. Isso aí não se sustenta de jeito, isso é um banquinho com dois pés. Não Sim. se sustenta de jeito nenhum. O que eu vi muito é que isso, de fato, os números são registrados em países ricos, de países desenvolvidos, ou principalmente existe uma correlação com mulheres que têm pais mais participativos. Então, lhes confere uma seguridade, um conforto maior em saber que, por exemplo, numa Dinamarca da vida, o pai tem ali uma licença paternidade, ele vai estar ali dividindo com ela, então as coisas ficam mais. Você tem um bem-estar social robusto É, que te dá escola, lavanderia para lavar o piso, é. creche, que te dá, né, que te dá condições de você ir ao médico. Tudo isso permite que você tenha um trabalho menos alucinado do que o nosso para garantir tudo que é direito, entendeu? E aí sim, talvez os casais possam fazer programações um pouquinho. Aí você tem licenças maternidades e paternidade, licenças parentais estendidas, você tem toda uma condição que pode fazer com que a mulher e o casal decidam ter muitos filhos e curtir mais a casa. Não tem nem problema com isso. Isso cada um decide o que quer.
né. O problema é impor o desejo, quando ele é extremamente ideológico, né. Ô Vera, e ainda nesse sentido, eu fico muito me questionando sobre desse dado instinto em relação ao que a gente ouve muito falar da maternidade ser uma experiência sagrada. Então, da mulher ou do corpo feminino, enfim, ter esse poder de gestar. Então, como que a gente pode relacionar todo esse poder reprodutivo, de fato, mas que vem encapado nesse lugar de um sacro ofício mesmo, de você sacrificar, desculpa, ao contrário, de vir encapado num lugar de sacrifício mesmo, de você ter que, muitas vezes, se sacrificar, e isso, inclusive, desdobrar nessa queda de natalidade, enfim. Como valorizar esses 2 pêndulos, assim, dessa experiência? Olha, de fato a parentalidade é uma tarefa abnegada, né, é abnegada, você tem que se abrir mão de a partir de um desejo egoísta seu, porque todo desejo é egoísta, eu quero ter filhos é problema seu, né, desejo seu, narcisista, egoísta, que você resolve botar uma pessoa no mundo que ela não pediu, tudo bem, né, não tem nada altruísta em desejar ter um, mas na hora que você o tem, se responsabiliza por ele, você tem uma tarefa que requer abnegação. Cuidar do outro é dedicar seu tempo, suas noites de sono, sua saúde física e mental, teu dinheiro, né, para esse outro. Então, não é sem alguma dose de sacrifício, ou seja, de você abrir mão de várias coisas, né, em prol dos filhos, tá. Só que como filho, a criança, a gente pensa sempre em termos de filho, mas a nova geração é um interesse de toda a sociedade. Se não tiver uma nova geração, se tiver um déficit reprodutivo como a gente tem hoje, um déficit demográfico, você quebra um Estado, você quebra a economia. Então, é o interesse de absolutamente todos os cidadãos, tenham ou não filhos, que uma nova geração venha render, né, a geração anterior, tá. Só que na hora que você quer que só uma parte dessa população arque com todo esse sacrifício, com toda essa responsabilidade, você começa os discursos ideológicos. Então, a psicologia vem falar: "Não existe amor mais puro do que o amor da mãe pelo filho". Aí vem a ciência e fala: "Não, tem o instinto materno", a biologia fala: "Tem o instinto materno". Aí vem a religião falar: "É sagrado esse trem, entendeu? É da ordem de Deus". E depois vem, né, o Estado, né, e vai dizer: "Olha, nós vamos fazer creche para as mães". Eu nunca vi uma mãe entrar numa creche, eu só vejo as crianças entrando. A creche é para a sociedade, né, para a sociedade cuidar dos seus cidadãos, para a família cuidar dos seus filhos, dos seus parentes, né, mas para a mãe é um discurso totalmente ideológico, né. Então, a gente não pode confundir a tarefa abnegada que requer sacrifício, dessas outras formas ideológicas de interpretar isso. Eu acho que é incrível mesmo a gente pôr alguém no mundo, mas a cadela também faz isso, o porquinho também faz isso. A vida é sagrada para todos, não, quer dizer, as plantas se reproduzem, os seres vivos, não é isso que a Marina Silva está tentando enfiar na nossa cabeça, o Davi Copenau, todos os povos originários estão tentando enfiar na nossa cabeça que a vida é sagrada, eu concordo plenamente, mas não há de ser só pessoa que nasceu com útero e pariu, né. E você acha que existe, até no episódio anterior a gente falava da contracultura maternal, de ser uma experiência muito fora do padrão, vamos dizer assim, uma experiência completamente que te mobiliza fisicamente, que te faz entrar em contato ali, não sei, te faz engordar, por exemplo, você está numa sociedade de plásticas e de lipoaspirações e de uma nova uma nova identificação, das selfies e de toda essa imagem. Você acha que tem uma questão psicológica aí que coloca a gente além de todos os desafios econômicos de hoje em dia, sei lá, muitos desafios para a gente decidir ter filhos, mas você acha que existe uma questão da gente realmente ter dificuldade de hoje em dia ter essas abnegações, fazer esse sacrifício para receber alguém? Olha, a gente tem que distinguir, né, assim, eu acho que o sacrifício dos cuidadores, né, né, o ciclo perinatal, a gravidez, o parto puerpério, eu acho que envolve outras coisas, né. Então, todo esse grupo, quem teve o bebê, né, que pariu e quem cuida, que nem sempre são as mesmas pessoas, requer todo o suporte de uma sociedade para acontecer. Mas você começa a tua pergunta com uma questão que eu acho que é interessante, que é o ciclo de gravidez, parto puerpério, é uma espécie de curva de rio na nossa sociedade. Por quê? Porque, a gente tem uma experiência de medicalização total da relação com o corpo, de controle do corpo, de negação da própria morte, né, a pessoa morre com 110 anos e o médico ainda pergunta: "Do quê?", "Mas do quê?", "Morreu de velhice", né. E sempre assim postergando, "Não, já agora a ciência vai arranjar um jeito que a gente vai viver para sempre". Então tem uma empáfia da medicina e comercialização, né, capitalista desses saberes médicos que vão ficando cada vez mais, exagerados e intervenientes na vida das pessoas. Agora você tem na gravidez parto puerpério não é doença,
você tem um acontecimento fisiológico natural, você não está doente. No entanto, a gente leva a pessoa para o hospital, né? Leva para o hospital porque, na medida em que ela entra no hospital, ela é tratada como uma doente que vai precisar de um monte de intervenções durante o parto. E se vende a ideia de que, se abrir ali a barriga e tirar o bebê é mais garantido. É uma cirurgia de médio porte, que a gente chama de cesariana, que está totalmente naturalizada. Depois você vai querer que essa pessoa que pariu nessas condições, no pós-operatório, de médio porte, que ela cuide de um bebê recém-nascido 24/7 e dê de mamar, é uma coisa totalmente enlouquecida que a gente faz. E ao invés de ajudar essa pessoa a aprender como parir, porque como a gente tem uma questão da consciência, como eu disse, tudo que a gente vive é atravessado pela linguagem, e uma pessoa que pariu ensina outra a parir, que ensina outra a parir, a gente perdeu totalmente essa cadeia. As pessoas, né, as mulheres em geral, vão para a maternidade apavoradas, sem nem saber direito como a coisa funciona, fazendo uns cursinhos ainda mais controladoras da experiência. E então é todo um show de horror, né? Mas eu acho que ele é emblemático do jeito como a nossa cultura lida com a vida e com a morte e com o corpo. É super medicalizado, é super cheio de intervenções, é violento, o jeito que a gente recebe os bebês é violento. Então, eu acho que ali se revela assim uma certa forma da nossa de lidar com a vida, né? Então, eu acho que ali tem uma questão muito grave. E tem, por outro lado, o outro lado disso é que, é isso que você começa a falar, as pessoas que às vezes levaram uma vida completamente alienadas do próprio corpo, que é o que a gente vive na nossa cultura, que é uma cultura que cada vez menos tem sexo, que cada vez menos tem encontro presencial, às vezes elas passam pela experiência perinatal e se descobrem no processo. Falam, nossa, olha o que eu sou capaz de fazer com o meu corpo, olha, nossa, o que eu sou capaz de viver. E descobre ali reconecta com o corpo quando elas estão por demais atrapalhadas na sua atividade, né? Mas você acha que existe uma interferência dessa cultura, de certa forma, um pouco alienada e também nessa cultura da performance, da hiperprodutividade, que faz a mulher também se distanciar nesse sentido? Tem como a Totalmente. gente Não, totalmente, absolutamente. Assim, a gente tem o parto Gisele Bündchen, né? Então você vai lá, você compra, eu quero ir no banheiro, quero que toque a música tal, quero que pra tal. ser Ou então natural hoje em dia é um pacote premium, é né. caríssimo, né? Aí você tem também o parto, então eu quero que nasça no tal dia para teu signo tal, então vai fazer uma cesárea assim assado, como quem abre uma gaveta e tira o bebê lá de dentro. Os médicos sabem muito bem que a cesariana não é fácil, não sei se alguém já viu uma cesariana, tirar o bebê lá de dentro nem sempre dá muito certo, nem sempre é fácil, né? É, é, então tem uma. E a ideia do consumo, onde você pariu, por exemplo, a gente tem uma questão que é o seguinte: as intervenções e a cesariana deveriam acontecer, claro, só nos casos mais graves, elas acontecem rotineiramente, né? O médico lá, vou É, viajar, a então faz o parto. questão é essa, né, essa intervenção de rotina, né, esse Tem médico que só faz parto segunda, quarta e sexta. Os bebês são super obedientes, eles nascem segunda, quarta e sexta, horários ali desejados. Então, eu tô toda rindo, mas é de choque, realmente é triste a situação. o que acontece é que você tem mulheres mais velhas ou mulheres que não têm acesso ao sistema privado, que olham para os partos vaginais e vem muita falta de assistência, muita violência obstétrica nesses partos. Então elas não querem que as filhas delas passem por isso daí. E elas lutam para ter um dinheirinho para pagar um plano de saúde para ter a cesariana. Por quê? Porque o parto vaginal também não necessariamente ele é É bacana. humanizado, né, é algo respeitoso. Exatamente, não necessariamente ele é bem assistido. Então elas começam a achar que elas, no parto privado cesariano, elas teriam um upgrade, teriam uma dignidade, enquanto que no parto natural, né, no hospital público, às vezes ela não se sente bem assistida, ela acha humilhante. Porque tem mais uma coisa, Clara. A gente não tem mais nenhuma experiência na nossa sociedade com a dor que seja digna fora dos esportes de alta performance, né? Esporte de alta performance, o cara chegar lá quase morrendo porque ele fez a maratona, ele vai ganhar um prêmio no final e aquilo é a glória dele. Ele se matou, né? A dor ali é uma dor que faz parte de uma. A gente entende com dignidade essa dor. O parto já foi visto assim também. Uma grande provação da mulher era enfrentar o parto e a dor do parto como algo digno, meio como um Era um hiperatleta, né? sucesso, né, assim, você A gente não, né? Toda a questão da dor para nós está ligada à humilhação. Se você sente dor, é porque você não tem acesso à medicação, você não tem acesso a isso analgésico, é muito anestesia, interessante. né? Então ninguém mais está pensando que pode ser uma experiência de superação, a dor. Tem Isso é uma questão de cultural, status aí, né, questão de de uma status, de é uma uma vergonha. é um bem de consumo mesmo. É um Sim. bem de consumo. E Você até vê de como uma a experiência biológica, ela nunca é isenta de discurso, ela está atravessada pelo discurso. Tu pode sim, sentir dor escalando o Everest, mas não pode sentir dor parindo, né? sim, Que uma é humilhação e outra é glória, né? sim. Nossa, isso é muito muito complexo. Muito complexo de modular, né, assim, como resgatar essa como fazer o rebranding, o novo posicionamento desse tipo
de, de decisão, né? De comportamento. E Vera, para encerrar aqui a nossa conversa, que me trouxe já vários insights, mas eu queria entender como que você acha qual que é a relação, assim, do maternalismo com os desafios que a gente cada vez mais ouve e cada vez mais debate quando a gente está falando da criação dessa nova geração. Então, nesse ambiente de vários medos com o futuro dessa nova geração, como que a gente poderia vislumbrar uma mudança nesse sentido, de quebrar com esses discursos, com esses atravessamentos? Como que você enxerga que a gente poderia se mobilizar nesse sentido, pensando no cuidado da nova geração? Ó, primeiro eu queria fazer uma ressalva com relação à brincadeirinha que eu fiz com a Gisele, que eu sempre faço o parto da Gisele Bündchen, que eu acho ótimo pessoas famosas e conhecidas e queridas, admiradas, enfim, para cada um, virem a público falar de um parto bacana, né? É duro quando isso vira um produto, eu também quero, não dá. Mas, assim, que legal alguém que traz uma experiência bacana de parto a público. Eu acho isso maravilhoso, tá? Ponto para ela. Agora, respondendo a tua outra pergunta, o que está acontecendo, Clara, é que a paternidade, a reivindicação antimaternalista, ela recai sobre a paternidade. E aí? Vocês vão participar, vão fazer a parte de você, né? E também, sabe, todo mundo que está no entorno ser cuidador tão importante quanto quem pariu, tá? Isso faz do pai não só um provedor material, mas começa uma nova narratividade, um novo discurso sobre o pai cuidador. Este pai cuidador obriga um homem a ser cuidador. Isso funda uma nova masculinidade. Então, hoje, quando você vê uma série de homens falando, assim, estou envolto nesses homens, né? Além de amigos, são colegas que trabalham, que estudam, que vão no podcast, que falam. Eles estão associando a masculinidade com cuidado. Isso é inédito. Os homens serem ensinados a cuidar, né? Ser ensinado e ser um valor, a ética do cuidado ser um valor, ser um norte, ser aquilo que vale para um homem também como um valor, não como uma vergonha, enfim. Então, isso vem da parentalidade, isso vem do antimaternalismo, de incluir o homem na história, partir do lugar de pai e chegar num homem, num masculino cuidador, né? Então a gente está fazendo isso. E a gente vai educar os meninos nessa chave e a gente vai deixar eles cuidarem das bonequinhas dele, dos bonequinhos, dos ursinhos, dos brinquedos, cuidar da casa, cuidar das irmãzinhas, ser cuidado, aprender a falar dos sentimentos. E tudo isso está dentro do pacote da virilidade, dentro do pacote da masculinidade. A gente está fazendo isso. Só que a gente tem que fazer isso todo dia, tá? Todas as oportunidades, todo tempo. Sim, é um trabalho de educação, né? Total. De mudança de discurso mesmo. Sim. Nossa, Vera, muito legal te ouvir. Muito obrigada pelas elucidações. Tenho certeza que vai abrir o olho, vai abrir a cabeça de muita gente que nos ouvir. Então, eu agradeço, foi um imenso prazer. Eu que agradeço, querido. Obrigada pelas perguntas, viu? Obrigada a você, até a próxima. Carta Materna é uma produção de Carta Capital. Roteiro e apresentação por Clara Whittaker, edição de áudio Carlos Melo e Lola Magalhães e coordenação editorial Thaís Reis Oliveira.